Shalom mais uma vez, Boker Tov, bom dia, que o Eterno vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, agradecemos a presença de todos que estão acompanhando novamente esta live, este podcast aqui no canal Fábio Pires no YouTube. Acompanhe-nos nas redes sociais, acompanhe-nos também nesta página, acompanhe-nos nos trabalhos que estão sendo feitos, inclusive nos grupos de WhatsApp, nós vamos anunciá-los aqui. Já. E hoje estamos com um tema muitíssimo interessante. Então, mensagem número 22 do dia 2/9, podcast canal Fábio Pires. O tema é Yom Kippur e a Teshuvah. Nós vamos trazer esse tema porque vamos dedicar, não é, a cada semana algo nesse sentido, que antecede, inclusive, a celebração de Yom Kippur. Nós estamos num propósito muito íntegro de falar das coisas do Eterno, num propósito do qual o Eterno, assim como tem feito a vários outros irmãos, a várias outras pessoas, tem inclusive trabalhado da melhor maneira ou da maneira mais abrangente possível, porque o nosso trabalho não é perfeito. Nosso trabalho sempre será insuficiente perante a grandeza do Eterno. Nosso objetivo aqui é trabalhar com a informação e também com um alerta para todos os irmãos. Acompanhe-nos nas redes sociais, inscreva-se no e-mail caso você queira enviar alguma pergunta, alguma informação, alguma dúvida. Se você quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, o grupo Estudos Origens Hebraicas e o grupo Estudos do Judaísmo 2, então você pode enviar o seu nome, o seu telefone, não deixe nos comentários, tá, irmãos, porque não é seguro, tá, não deixe número de telefone nos comentários depois que a nossa palestra, depois que esse podcast fica pronto. Nosso e-mail é fabio73b@gmail.com. Se você também quiser acompanhar o nosso trabalho, estamos lá nas redes sociais, em @fabio73book, @CEET-DerechZahav, @CEET-DerechZahav, GO, e com a nossa mais nova página, @relacionamentos da Torá, que traz informações sobre relacionamentos conjugais, relacionamentos de amizade, todos eles baseados na palavra do Eterno. Obrigado, então, mais uma vez pela participação dos irmãos. Nós estamos aqui com o único e verdadeiro compromisso de falar da palavra do Eterno. Não buscamos visualizações altas, nem buscamos ser gurus de ninguém, como muito acontece, inclusive, nas redes sociais, na internet. Nós portamos a verdade absoluta, que para mim a verdade absoluta é a Torá sagrada do Eterno, são os seus mandamentos. Se você cumpre os mandamentos, Yeshua mesmo disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Temos esta obrigação para trabalhar com os irmãos, né? Então agradecemos a todos que têm acompanhado essas mensagens. São poucos, mas são pessoas fiéis, Baruch Hashem. A quantidade também ela acaba sendo secundária, né? Então obrigado àqueles que estão junto conosco, aqueles que têm trabalhado também na disseminação dessas mensagens. Eu gostaria de enviar também um abraço ao irmão Felipe Cunha, do canal Rosh Felipe Cunha aqui no YouTube. Agradeço também por ele ter nos mencionado na live de ontem. Que o Eterno abençoe a vida desse querido irmão e também aos demais irmãos que têm feito um trabalho, ainda que haja certas diferenças, né, aos trabalhos que estão sendo feitos. E o nosso canal é um canal que vai continuar a falar das coisas do Eterno, vai falar sobre Yeshua, vai falar sobre um judaísmo que era praticado por Yeshua. Quando a gente fala de judaísmo, eu sempre digo que eu gosto de evitar essa palavra. Isso assusta um pouco as pessoas, mas não tem como a gente fugir muito, tá, irmãos? Então também nós falamos a doutrina de Abraham, Isaac e Yaakov. Então, que nós estamos pautados num judaísmo messiânico, ou, como queiram entender, num judaísmo nazareno. Então agradecemos aos irmãos que têm também compreendido as nossas informações, e já agradecemos os que estão participando aí
nos comentários, na barra de rolagem dos comentários. Aqui nós não admitimos comentários ofensivos, tá? Comentários ofensivos, na verdade, serão bloqueados. Aqui nós estamos para trabalhar com integridade, com maturidade doutrinária, e as críticas que são feitas aqui são sempre em nível doutrinário. Eu posso sim fazer as críticas, como outros também podem fazer as suas críticas. Aqui eu estabeleço uma ética, não mencionamos nomes, não há necessidade disso. Se outros fazem isso também, eu lamento, né? Mas a ética diz que nós temos que fazer críticas, até chamadas críticas construtivas, amando mesmo assim os nossos irmãos, independente de eles pensarem diferentes de nós ou não. Eu também deixo isso muito claro. Se outras pessoas não agem assim, pela segunda vez, eu lamento. Deveriam, né, agir com ética também, mas se alguns não o fazem, bendito seja o nome do Eterno, que o Eterno abençoe essas pessoas. Então eu gostaria também, inclusive, de deixar um pedido de oração aqui para o pastor Tiago, meus irmãos, por favor, do canal Teologia e Verdade. Ele foi acometido pelo Covid-19, ele até deixou, inclusive, não está fazendo seus programas, né? Meus irmãos, por favor, orem pelo pastor Tiago, do canal Teologia e Verdades. Ele é um irmão cristão, tem as suas diferenças doutrinárias conosco, mas isso para mim agora é irrelevante. Sabe por quê? Porque ele é um irmão querido, e é um irmão que precisa das nossas tefilotes, precisam das nossas orações. Que o Eterno possa abençoá-lo onde ele está. Acho que ele está no hospital, internado, inclusive, disse que ia fazer um exame de pulmão. Irmãos, por favor, orem pela vida desse querido e amado irmão, uma pessoa, inclusive, muito mansa, muito humilde, né? E nós sempre deixamos aí, na verdade, as diferenças doutrinárias de lado. Isso não importa, isso acaba sendo secundário. O que nos une é o amor ao Eterno, o que nos une é, na verdade, crer que Yeshua está voltando. Se a pessoa chama de Jesus ou chama de Yahushua, isso não é, na verdade, relevante. Eu estou deixando, inclusive, abrindo mão disso, que é uma função, é uma obrigação nossa. São irmãos, né, que estão dentro da mesma palavra, às vezes com visões diferentes, mas precisam de ajuda, como é o caso agora do nosso querido pastor Tiago. Pode ser comigo amanhã, de repente amanhã uma pessoa de uma vertente cristã pode orar por mim, Baruch Hashem, por isso nós não fazemos acepção aqui. Tá, queridos? Muito obrigado pela presença de todos. Vamos então com o nosso tema, já passadas as mensagens iniciais nesse podcast. Um podcast é um formato de um programa de rádio, né? E nesse formato a gente também se beneficia de levar as mensagens para cada um de vocês. Então, o nosso tema, Yom Kippur, é a Teshuvah. O que é o Yom Kippur? Onde que está marcado o Yom Kippur nas Escrituras? Onde muitas pessoas podem achar que isso é coisa de judeu. Mas não é não, viu, irmãos? Não é coisa de judeu. Não existia o judaísmo naquela época, onde foi dada a Torá. Era o povo de Israel, é o povo israelita. Nós mencionamos, eu menciono mesmo, nós somos israelitas, eu me declaro um israelita. Mas eu digo, eu me considero um judeu espiritual, não sei qual é a minha tribo. Por que eu falo como um judeu espiritual? Porque nós entramos, somos enxertados nesta oliveira, que é, muitas pessoas enxergam isso como Yeshua, outros enxergam como a nação de Israel. Eu acho que nós podemos considerar os dois, na verdade, onde Hakadosh Baruch Hu, onde o Eterno é o lavrador. Isso é muito importante de nós deixarmos claro. Então toda a submissão nós temos para com o Eterno. Aliás, Yeshua também se submetia ao Pai. Por isso que nós defendemos aqui que Yeshua não é o Eterno, ele foi gerado. Alguns falam que ele foi criado, aí eu já discordo, porque Yeshua foi gerado do Eterno, né? Respeitamos também os irmãos que têm visões diferentes. Irmãos, visões diferentes, nós vamos sempre concordar. Uns praticam mais as tradições judaicas, outros repelem, não gostam, outros fazem um meio termo. Irmãos, seremos todos julgados, inclusive pelo mesmo Elohim, tá? Isso é muito importante. Agora nós estamos aqui falando de escrituras. Já fiz a minha oração para a abertura da Torá, né? Já fiz a minha oração, que é a brachá, a bênção da Torá. Quando você vai sempre ler a Torá, ou ler a Brit Hadashah, não é, o Novo Testamento, é fundamental que você faça uma oração antes, que você, se você não souber a bênção oficial, né, você pode fazer uma oração. Tudo que vai da nossa kavaná, da nossa intenção, muito bem aceito pelo Eterno. Vamos então para a Torá.
Levíticos 16. Vaikra 16. Tenha sempre a sua Bíblia ao lado, seja ela qual for a versão, né? Seja ela João Ferreira de Almeida, em qualquer tipo de revisão, ou seja ela com a Bíblia que nós temos do David Stern, que é a Bíblia judaica completa. Levíticos 16, verso 31, nos diz assim: será um Shabat de descanso absoluto para vocês, humilhem-se. Mas antes, a partir do verso 29, temos: isto será um regulamento permanente para vocês. No 10º dia do 7º mês, tanto o natural quanto o estrangeiro que vive entre vocês deverão se humilhar e não realizarão nenhum tipo de trabalho, pois nesse dia façam expiação para que se purifiquem. Serão puros de todos os seus pecados diante de Adonai, diante da Hakadosh Baruch Hu, diante de Yah, diante de Yahweh, como você o queira chamar. Verso 31, será um Shabat de descanso absoluto para vocês. Humilhem-se. Então isso era apenas para o povo de Israel? Não é isso que a Torá diz. O estrangeiro, aquele que está, na verdade, entre vocês, aquele que não é da nação de Israel, porque muitas pessoas se uniam como servos, como trabalhadores. Muitos admiravam o povo de Israel, viam que o povo de Israel era regido por um Elohim gigantesco. E reconheciam isso. E não é aquilo que vocês fizeram, que nós fizemos lá no cristianismo antes, e nós falamos muito nos nossos podcasts passados. Acompanhem as mensagens dos nossos podcasts. Nós estamos hoje na mensagem número 22, onde nós falamos também sobre a seita do caminho, sobre a seita dos nazarenos, que formou depois, guardadas as devidas proporções, o cristianismo, né, que usurpou das palavras de Yeshua, que usurpou do judaísmo de Yeshua, que usurpou daquele judaísmo que era feito naquele momento, chamado judaísmo nazareno. O nome correto é esse. Haderech, nós já explicamos tudo isso. A seita do caminho, Netzer, raiz, broto, guardião da Torá. Ora, nesse trecho diz que também é fundamental que se faça, que se cumpra, mesmo aquele que não é israelita. E ao estrangeiro, façam expiação para que se purifiquem, serão puros de todos os seus pecados diante de Adonai. Yom Kippur, também conhecido como Dia da Expiação, é o quinto dos 6 Moedim israelitas. É a quinta das 6 festas judaicas ou tempos determinados pelo Eterno na Torá. Ocorre todo o outono entre a festa de Yom Teruah, a festa das trombetas, e a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos. Para os judeus em Israel e em todo o mundo, esta festa é uma das mais significativas e solenes observâncias que definem a identidade judaica, ao lado da celebração de Pessah, da Páscoa. Perdão. Todos os anos, nesta data, os judeus jejuam e afligem suas almas, como está marcado em Levíticos 16, 31, por um dia inteiro, recordando seus pecados durante todo o ano anterior e se arrependendo através de uma série de orações e observâncias tradicionais. É sua esperança que o Eterno aceite estas ações como penitência, perdoe-lhes e conceda-lhes mais um ano de vida, escrevendo seus nomes no livro da vida. Esse dia assume um significado ligeiramente diferente para a comunidade de Israel, a comunidade judaica em Israel e fora de Israel. E todos aqueles que fazem, né, estamos incluindo todos aqueles que fazem Teshuvah. E tem um significado espiritual ainda maior. Por muitos anos, temos realizado uma conferência em hebraico na qual participam diferentes congregações da região de Jerusalém. Começamos por nos reunir na tarde da véspera de Yom Kippur para a comunhão e um jantar mais cedo antes de começar o jejum.
Em seguida, passamos algum tempo de adoração, seguido de orações judaicas tradicionais. Esse texto que eu li está na página reviveisrael.org, então é www.reviveisrael.org, e o tema sobre Yom Kippur. Yom Kippur, na verdade, queridos irmãos, traz 3 pontos interessantes. Como nós celebramos este dia? Primeiro, esse dia vai ocorrer a data de Yom Kippur, domingo, 27 de setembro, até segunda, 28 de setembro. E nós devemos verdadeiramente afligir as nossas almas. Como? 1 hora antes do pôr do sol, até o pôr do sol, vamos supor que o dia vai começar às 6h30 da tarde, então até 5h30, nós devemos ter nos alimentado durante todo aquele dia. A partir disso, 1 hora depois, começa-se o dia segundo a Bíblia, segundo o Bereshit. Isso não é uma invenção, está marcado em Gênesis, irmãos. O dia começa ao anoitecer. E depois disso, há uma preparação, como eu coloquei, onde não se toma banho, não se escova os dentes, é uma aflição da alma. Isso não é invenção, irmãos, tá? Isso foi aprimorado. E onde não se usa nenhuma roupa de couro. E as nossas roupas precisam ser as mais humildes e as mais simples possíveis. Mas por que isso, Moura Fábio Pires? Porque existe uma regra onde você vai afligir a sua alma. E o que você pode fazer no dia seguinte, quando você acorda, é lavar levemente os teus olhos com a ponta dos dedos, trocar da sua roupa de dormir e voltar a colocar a sua roupa que você estava usando no dia anterior. E orações constantes. Acima de tudo, lembrando, é um dia de Shabat, porque todos os dias de celebração dos Moedim, das festas do Eterno, são como um Shabat. Então, novamente, não se trabalha nesse dia. Irmãos, por favor, vou dizer muito claro para os irmãos, não se faz Yom Kippur trabalhando, seja na sua casa, no computador, principalmente nessa época de pandemia. Não se faz comida, porque ninguém come nesse dia. Os filhos não farão Yom Kippur, então deixa a comida preparada. Filhos pequenos, eu quero dizer bebês recém-nascidos, né? Agora, a criança já tem a partir de 12, 13 anos, já tem a consciência, ela pode fazer, isso é fundamental. A não ser que, na verdade, ela não queira, porque de repente não tenha passado por uma Tevilá. Eu ainda prefiro que a pessoa tenha passado por uma Tevilá em nome de Yeshua, a partir dos 12, 13 anos, né, como colocamos, 12 para as meninas e 13 para os meninos, e aí a pessoa pode aguardar as festas. Se ela não fez ainda, há um desconto. Se eu estiver errado, de repente alguém pode me corrigir nesse sentido, e eu posso estar enganado, obviamente, tá, queridos? Mas quando existe essa consciência, existe o ponto que já foi colocado, faça-se o Yom Kippur. Dia de aflição, não é dia de brincadeira, não é dia de ficar em celular, não é dia de ficar em internet. Existem orações que as pessoas fazem dentro de um livro chamado Mazor. Se a pessoa não quiser seguir as orações dentro daquele dia, faça-se orações espontâneas. Leia-se a Bíblia. Leia-se Salmos. Fundamental. Leia-se a Torá, principalmente o livro de Levíticos, o livro de Vaikra. Orem uns pelos outros. Tenham a consciência de que nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. E quantos pecados nós temos, irmãos? São muitos. Relatem os pecados. Coloquem isso ao Eterno. Você não vai ficar relatando para as pessoas, obviamente que não, mas nas suas orações pessoais, relatem. É por isso que já existe uma regra específica de orações especiais no livro de Mazor. O livro do Sidur de orações também vem com muitas orações importantes. Preparem este dia.
Mas se você não tem essa condição, amor, Fábio, eu trabalho, eu não posso. Ok, então não faça. Amor, Fábio, mas eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho, no caso vai ser domingo para segunda-feira, né? Então, irmãos, não faça, porque não tem como fazer abrindo concessões. Esse é o ponto. É legítimo que uma pessoa faça? Claro que sim, está nas escrituras. Não precisa ser judeu, mas reconhece isso, reconhece a teshuvá, reconhece, está reconhecendo esse processo de retorno, faça, mas tem que fazer da forma certa. Se não conseguir fazer este ano, faça o ano que vem. Se você quiser fazer uma oração simbólica para isso, faça. Ah, eu posso fazer o jejum e continuar trabalhando? Não é o certo, mas se você conseguir fazer um jejum de 25 horas, que é do início do pôr do sol, né, no caso do domingo até a segunda-feira, não é aconselhável que a pessoa faça jejum trabalhando, às vezes um trabalho braçal, um trabalho mental. Então, irmãos, olha, desde já é fundamental que nós digamos isso. Não façam que não seja da forma correta para ser feita, para que não traga, inclusive, problemas de saúde para os irmãos. De preferência, fazemos congregado com nossos irmãos. Não é aconselhável que se faça dentro de casa, tenha pelo menos 2 ou 3 pessoas, isso é muito importante. As festas do Eterno são festas de estatuto perpétuo. Se você está achando que isso, volto a dizer, isso é coisa de judeu, coisa de israelita, ou coisa de quem quer dar uma de judeu, me perdoe, mas Yeshua também participou desta festa. É que não disseram isso para você na sua igreja, na sua congregação. Sabe por quê, irmãos? Porque o Messias cumpria a Torá, ele não podia deixar de cumprir a Torá. Então, nesse dia de aflição, que é um dia que inclusive o Eterno determina se os nossos nomes estarão escritos no livro da vida ou não, inclusive determina se nós vamos continuar a viver ou não. Isso já foi colocado ontem, perdão, na segunda-feira, no dia 31, na nossa mensagem 21, que o Eterno, dentro do período de Yom Teruah, e nos 10 dias de Aminit Tzeret, que antecedem Yom Kippur, será uma maneira do Eterno decidir se os nossos nomes estarão permanecidos no livro da vida ou não. E é isso que nós queremos. Que nossos nomes estejam permanecidos no livro da vida. Isso é fundamental para nós. Então, é a reflexão que nós precisamos fazer. Então, Yom Kippur vem como uma das principais festas que nós lemos agora ao lado de Pessah, que traz para nós uma profunda reflexão. O objetivo é esse, de que haja uma profunda reflexão em nossas vidas. Se isso não acontecer, irmãos, de nada valerá a nossa intenção, o nosso esforço. Porque se nós ficarmos só no externo, né, e não fizermos o ideal, que é a contrição, a aflição dos nossos corações e pedir perdão ao Eterno pelos nossos erros, de nada vai adiantar se você preparou a sua casa, se você tem uma roupa adequada, se você preparou a sua casa para que não seja feito nenhum trabalho ou assim por diante. Muito importante que eu vou colocar também, que nesses 10 dias antes de Yom Kippur, eu vou repetir a data de Yom Kippur. Para 2020, domingo, dia 27 de setembro, até o início da noite de segunda-feira, 28 de setembro. Fundamental que você peça perdão a alguém que você acha que você magoou, ou até mesmo alguém que tenha magoado você. É muito importante que isso aconteça, irmãos. O Eterno conhece nossos corações. Eu faço isso todos os anos.
Nós precisamos demonstrar que nós perdoamos aqueles que nos ofendem, porque essa é a oração, um dos temas da oração do Pai Nosso, Avinu Malkeinu. Isso é um pré-requisito importantíssimo para o dia de Yom Kippur. Porque se você fizer o dia de Yom Kippur nas suas orações, nas suas rezas, a alma aflita, sem comer, mas se você não tiver perdoado alguém, não tiver se retratado com alguém, pedido perdão, inclusive por algo errado que você fez com alguém antes, isso fica dentro do mundo espiritual como uma dívida. Então isso é fundamental, irmãos, que nós tenhamos como meta. E isto não é religiosidade. Aliás, quem pensa assim, infelizmente está na desobediência para com o Eterno. Pedir perdão, nós temos que pedir perdão todos os dias nas nossas vidas para o Eterno. Mas existe um dia, como está marcado como nós colocamos, Levíticos 16, 31, principalmente para você que aceitou fazer o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Repito, Yeshua praticou, fez esse dia também, e ele é o nosso modelo. Agora, infelizmente, há pessoas que relativizam tudo isso, não é? Porque ainda estão presas aos preceitos do cristianismo. E independente do Eterno conhecer o coração, nosso coração e a nossa vida, precisa ser cumprido, assim como o Shabat, precisa ser cumprido, Pessah precisa ser cumprido, porque senão você entra em relativizar as escrituras. Isto eu vou fazer, isto eu não vou fazer. Isto serve para mim, isto não serve para mim. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Isso foi aquilo que o sistema cristão, católico, protestante colocou na nossa mente. E há esta oportunidade de você sair verdadeiramente desse preceito. E se você diz que a tua religião é seguir a Bíblia, e você não está dentro desse propósito, sinto muito, você está desobedecendo ao Eterno. É simples, não há como nós corrermos. Nós vamos andar em círculos e querer fazer as nossas próprias regras, sendo que o Eterno estabeleceu as suas regras. Agradeço, meus queridos, ao Eterno que abriu os meus olhos, inclusive, para a verdade da sua palavra, a Torá. Esta é a sua verdade. Era isso que Yeshua HaMashiach trabalhava, Yeshua fazia. Ele trabalhava em prol da pregação das Bessorot, em prol da pregação da Torá. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então esse dia, por ser um dia tão especial, faz com que nós tenhamos que trabalhar em nosso ser, nas nossas vidas, a obediência à Torá sagrada do Eterno. O dia de Yom Kippur faz parte também dessa grande celebração, não é? Da contrição das nossas vidas, das nossas almas, porque justamente hoje, né, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo momentos terríveis, irmãos, daquilo que já está entrando em cumprimento dentro de Matityahu 24. Epidemias, guerras, rumores de guerras. Todo aquele cenário apocalíptico, como nós conhecemos, que faz com que, verdadeiramente, dentro desse cenário apocalíptico, que é o início das dores, no período das dores que nós estamos vivendo, as dores de parto que antecedem a volta de Yeshua HaMashiach, e faz com que a nossa mente hoje, muitas pessoas têm medo, adquirem um temor muito grande do Eterno. Isso é muito importante, nós temos temor do Eterno, e quem tem temor cumpre os mandamentos, quem tem temor cumpre a vontade do Eterno, isso é muito importante. E de hoje, vendo bem embaixo dos nossos olhos tudo o que já está acontecendo, para que nós façamos uma profunda reflexão de como podemos aprimorar o nosso retorno, a nossa teshuvá, como nós podemos aprimorar o tema de um resgate à verdade do Eterno, através da contrição das nossas vidas, das nossas almas, através de um verdadeiro arrependimento, não de um arrependimento de fachada. Quantas coisas, irmãos, nós temos para arrumar nas nossas vidas.
vícios, como eu coloquei no podcast passado. Quantos problemas nós causamos para as pessoas por causa das nossas palavras, por causa das nossas atitudes, e é isso que o Eterno quer ver em nós, especialmente neste período, e é esse período que nós já estamos vivendo dentro do mundo espiritual. E foi para isso que Yeshua veio também, para pregar o arrependimento. E nada melhor, mais uma vez, nós temos todos os dias para fazer isso. Algumas pessoas dizem, poxa, eu não preciso fazer Yom Kippur, eu tenho todos os dias, mas não é isso que a Torá diz. Você faz todos os dias, você tem que pensar no sacrifício que Yeshua fez por nós, que é de chorar, que jamais nenhum outro homem teria feito. Mas existe um dia especial, assim como existe um dia especial de descanso, que é o Shabat. As festas nos trazem verdadeiramente o quê? Uma simbologia de Yeshua, do nosso Messias. Qual é a simbologia do Yom Kippur, do dia da expiação? A morte literal de Yeshua HaMashiach no madeiro. Toda a aflição que ele teve, toda a aflição que ele passou. Mas parece que muitos de nós não lembramos disso, vivemos a nossa vida numa rotina diária, como se nada tivesse acontecido, sendo que nós deveríamos nos lembrar todos os dias que o Eterno nos concede, bendito seja Ele, daquele sacrifício precioso, um sacrifício de sangue que um homem fez por você, por mim. E antes de nós pecarmos, deveríamos pensar nesse sacrifício. O dia de Yom Kippur vem para trazermos tudo isso à tona, uma reflexão profunda que já deve ser feita, repito, antes de Yom Kippur, antes do dia de Yom Kippur, para que tenhamos o quê? Na verdade, para que tenhamos, justo no dia de Yom Kippur, tendo feito todas essas reflexões, entregarmos as nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos para o Eterno. Então aproveite, irmãos. Perdoe enquanto você consegue, tem tempo para isso. Porque depois as portas serão fechadas. Libere o perdão. Peça perdão também a alguém que você acha que você feriu. Este é o momento básico, o momento principal de fazermos isso. A leitura também que eu deixo de recomendação para os irmãos é Yirmiyahu 6, versos 10 a 19. Jeremias 6, versos 10 a 19. Essa é apenas uma introdução sobre o Yom Kippur, dia da aflição, dia da expiação. Nós vamos falar mais sobre isso nos nossos próximos podcasts. Agradeço muito a presença dos irmãos que estiveram conosco. Que o Eterno abençoe a todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach. O nosso compromisso é com a verdade, com a Emet, que está expressa na sua Sagrada Torá. Se Yeshua, quando voltar, ele vai corrigir muitas coisas? Claro que sim, com certeza. Ele vai corrigir, mas isso não tira a justificativa nossa de não cumprirmos os seus mandamentos. Vamos nos esforçar, irmãos, vamos ser perseverantes, vamos estar no caminho verdadeiro, que é cumprir a vontade do Eterno, e principalmente nesse final dos tempos, trazer dentro dessa vontade, dentro dessa expressão da vontade do Eterno, trazer benefícios para as nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês, que o Eterno abençoe aos irmãos, divulguem esse trabalho, deixem o seu like, lembrando que esse canal não é monetizado, eu não faço nenhum tipo de atividade financeira com a palavra do Eterno, não é do meu feitio fazer isso, é uma posição que eu tenho. Peço que os irmãos orem pela minha vida, por favor. Mais uma vez, orem pela vida do pastor Tiago, do canal Teologia e Verdade, que está acometido pelo Covid-19, está internado. Que o Eterno possa abençoar a vida deste irmão, que o Eterno possa vir trazer refuar, cura sobre a vida deste querido irmão, que o Eterno possa abençoar a sua família também e preservar a vida dele, ele que também faz um trabalho dentro da palavra do Eterno, é um cristão, traz as suas mensagens, tem abençoado sim, tem beneficiado muitas vidas. Que o Eterno abençoe a vida dele, então, eu sei que os irmãos podem orar por ele. Se você quiser também estar conosco nas redes sociais, estamos deixando os nossos endereços, @fabio73book, @cetderzahav, @ceetderzahavgo, e a nossa mais nova página, @relacionamentos da Torá, tudo isso dentro do Instagram.
Procure-nos também em @fabio73b, agora no Twitter, nós temos mensagens diárias. Se você quiser enviar mensagens pelo e-mail para nós, nos escreva em fabio73b@gmail.com. Agradeço a todos os irmãos que estiveram presentes aqui, independente da linha de pensamento, né? Todos aqui são bem-vindos, inclusive aqueles que pensam de uma forma diferente, mas certamente serão tocados pela Ruach HaKodesh, serão tocados pelo Espírito do Santo. Há tempo ainda de rever posições, há tempo ainda de se submeter à palavra do Eterno, há tempo ainda de humildade e de se submeter à vontade do Criador, bendito e exaltado seja o seu nome. Obrigado, meus irmãos, um grande abraço, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Voltamos na sexta-feira, dia 4, com mais uma mensagem de reflexão, aqui no podcast canal Fábio Pires. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o nosso Messias.